Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, da nossa matéria de Administração Pública Brasileira. Nessa aula, vamos falar sobre dois modelos de administração, que é o modelo burocrático e o modelo gerencial, tá certo? Também aí faz parte, inclusive, daquele assunto macro, que é sobre a evolução da administração pública brasileira, tá certo? Então, eu vou aqui partilhar com vocês o slide. Então, tá aí, pessoal. Então, vamos falar sobre a burocracia e o gerencialismo, né? Dois modelos aí muito importantes, tá? No âmbito, da evolução da administração pública no Brasil. Bem, em relação, à burocracia, pessoal, primeiramente, esse modelo ele surge, visando impor ideias, de impessoalidade, tá? E de racionalismo para a gestão pública, né? Antes, a gestão pública se focava muito na pessoa ali, né? No indivíduo só que estava à frente de tudo, isso, entre essa questão da confusão entre o que é público e o que é privado, né? A confusão do patrimônio do gestor. Falamos sobre isso, né? Lá no patrimonialismo. Então, esse modelo, né? Ele surge aí com o fim, né? Justamente trazer essa impessoalidade e esse racionalismo, né? Para a gestão pública. E no Brasil, surgiu com a criação do Departamento Administrativo de Serviço Público, né? O DASP, né? Até falamos sobre ele em aulas anteriores, do primeiro governo ali de Getúlio Vargas, tá? E o excesso de burocracia, pessoal, tornou o Estado mais lento, né? E ineficiente, tá? Então, esse é um grande problema do modelo burocrático. Mais à frente, vamos falar do modelo gerencial, né? Por quê, pessoal? Porque o modelo gerencial, por outro lado, ele tornou-se a saída, tá? Para superar os entraves burocráticos desse modelo aí que eu estou mostrando para vocês agora, né? E trouxe o que? Uma modernização, né, na gestão pública, tá? Então, eficiência e qualidade na prestação de serviços se tornaram palavras de ordem, né, no Brasil, justamente no modelo gerencial. Então, no Brasil, a reforma ali teve início em 1995, que digamos aí, mais antigo, né, como eu vai lembrar, né, lá no governo do FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, né. Mesmo assim, apesar desse objetivo de modernização da gestão pública, ainda deixou, de certa forma, né, a desejar, né? Tá? Então, a burocracia ela tem essas características aí, e também outras que nós vamos, né, falar mais adiante, tá? Então, pessoal, o modelo burocrático, ele foi concebido justamente para limitar o poder do governante, né, tá? E trazer racionalidade aos processos administrativos, né, e também, né, eliminar relações de privilégio, né, visando que impedir que a classe dominante se aproprie dos meios administrativos. Por que isso? Justamente, né, o que acontecia no patrimonialismo, tá? No patrimonialismo era justamente, né, dessa forma aí. Então foi concebido justamente para limitar esse poder do governante, né, tá? Trazer essa racionalidade aos processos, eliminar relações de privilégios, né? Então isso aí foi algo que para a época, né, foi muito importante, tá? E aí, pessoal, por meio da implementação desse modelo burocrático, o que se esperava, né? Que o comportamento dos servidores, né, dos administradores públicos, né, seguisse ali regulamentos detalhados, né, enfatizando que a impessoalidade, tanto no ingresso quanto também na promoção, tá? Dentro do serviço público, certo? Seja no ingresso no serviço público, como também na promoção na carreira, né? Tá? Isso buscando o quê? Dificultar a valorização de desempenhos excepcionais, né? Transformando o conhecimento das regras em uma fonte de poder, tá? Então, isso aí também, né? Isso foi trabalhado especialmente por Max Weber, né? Que nós falamos em aula passada sobre ele, trabalha também essa questão, tá? Do modelo burocrático, né?
Então, vamos avançando. Deixa eu só... E aí, pessoal, nós temos alguns princípios fundamentais da administração burocrática, tá? Então, ela se baseia nesses princípios aí. Primeiramente, né, temos o formalismo, perdão, aqui o formalismo, né, como princípio da administração burocrática. Deixa eu só tirar um negócio que está dando um erro aqui. Peraí. Não, vai sair. Pronto. Está dando um probleminha aqui. Então, pessoal, temos os princípios da administração burocrática, né? Primeiramente, formalismo, tá? Bem, o que é que significa, né, o formalismo? Pessoal, as atividades, né, então significa que as atividades e as estruturas, procedimentos são definidos por regras detalhadas, tá? Buscando o quê? Reduzir a imprevisibilidade, né, e garantir segurança jurídica nas decisões. Então, temos que formalizar tudo. Então, quando eu tenho tudo formalizado, eu trago essa segurança jurídica justamente, né, para os processos administrativos. Então, isso aí foi um grande avanço, de certa forma, né, não deixa de ser. Vide, por exemplo, atualmente, a gente pode falar que a administração burocrática ainda está no âmbito da administração pública brasileira? Com certeza, né? O processo de licitação, o procedimento de licitação, né? Teve a nova lei agora, a 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, né? Que revoga, não totalmente a 8666, que ainda está em vigor em parte, né? Especialmente no que tange às licitações que foram firmadas, né? Durante a vigência da lei anterior. Então, o processo licitatório ele tem o formalismo como uma das suas maiores características, né? Para você ter ideia, né? Tá? Outro princípio, pessoal, é a impessoalidade, tá? A impessoalidade. Onde é que o foco está o quê? No cargo e nas normas, e não na subjetividade dos indivíduos, né? Implicando o quê? Em carreiras estruturadas, nas quais a progressão, né, do funcionário ela é pautada o quê? Por critérios objetivos, é porque me conhece, né? Enfim, mas ainda há esferas ainda, né, que a promoção ainda se dá por merecimento, né? Por merecimento. E eu entendo que o merecimento, de certa forma, ele ainda é subjetivo, né? No entanto, a impessoalidade vem justamente trazer alguns critérios objetivos para a promoção, a carreira da administração pública, enfim, né? Temos o princípio da hierarquização também, tá? Que também é um princípio central, né? Ele estabelece que uma cadeia de comando clara e extensa, né? Onde as decisões seguem, né, pessoal, uma lógica hierárquica com pouca autonomia para o administrador, tá? Então é o princípio da hierarquização. E por fim temos o princípio, né, do controle rígido dos meios, né? Controle rígido dos meios. Que é o quê? Nós temos aqui um monitoramento, né, constante, tá, dos procedimentos administrativos para o quê? Evitar incertezas, né, e aplicar correções quando necessário. Entra a questão das corregedorias, né, também, tá, enfim, né. Então, esse modelo aí, tá, pessoal, a burocrático, tem esses princípios, né, fundamentais que, de certa forma, né, traz um ar, né, de estruturação muito grande, né, para a administração pública. E aí, pessoal, nós temos aqui, né, também que a administração pública burocrática ela veio, né, substituir as formas patrimonialistas, né, de gestão, que é justamente aquilo, né, que eu falei para vocês, né, a confusão entre o que é público, o que é privado, o que é do patrimônio do gestor e o patrimônio público, tratar a coisa pública como fosse um bem particular. Então, isso é um grande problema, tá? Lá do patrimonialismo. Então, veio aí, né, a substituir as formas patrimonialistas de gestão, né? Ganhou importância, né, em função da necessidade, tá, pessoal, de maior previsibilidade, né? Como também de precisão no tratamento das questões organizacionais. E o modelo burocrático ele apresenta-se como uma reação ao nepotismo. O que é nepotismo? É você colocar pessoas da sua família nos cargos públicos, é isso. Digamos que eu sou secretário de Estado e coloco
irmão, meu pai, esposa, filhos, enfim, ali, e cargos subordinados a mim, né? Então, veja só, né? A confusão que isso aí dá. Inclusive, o nepotismo no Brasil é proibido, inclusive a súmula do STF tratando sobre isso, né? Como também, pessoal, a reação ao subjetivismo, né, que tiveram lugar nos primeiros anos da Revolução Industrial. Então, sem dúvida, representa, né, um avanço, tá? Que aí a gente tem que analisar o seguinte, né, a partir ali da década de 1940, pessoal, ocorreu um processo de expansão, tá? Ocorreu um processo de expansão do aparelho burocrático do Estado, né? Devido ao movimento de utilização do investimento público também com propósitos estabilizadores. Então, é um momento de aumento da base fiscal, tributária, né? E busca o quê? Garantir os recursos necessários à mudança aí do papel alocativo do Estado, especialmente no período ali que foi, né, posterior à Segunda Guerra Mundial. Aí, após, nos anos 70, anos 80 do século XX, né, o cenário econômico ele englobou o quê? Mudanças nos padrões de competição, né? E em função da alteração do paradigma tecnológico, né, assim como a intensificação da globalização financeira, tudo isso foi importante, né? Então, houve esse movimento de esgotamento do padrão de acumulação ali fortalecido no pós-segunda guerra, né, no pós-guerra, tá? E, claro, né, é fortalecida cada vez mais a ideia de que o modelo tradicional de gestão pública ele é ineficiente, né, e que o modelo de gestão do setor privado é o ideal. Isso já foi uma transição do modelo burocrático para o modelo gerencial. Então, o padrão burocrático de organização do Estado ele é colocado em xeque, né, justamente com a emergência de um novo modelo, que é justamente o gerencialismo, né? Então, o gerencialismo, ele veio justamente com uma forma de melhoria, né, de um modelo diferente, tá? É um avanço em relação ao modelo burocrático, tá? E é dele que nós vamos, tá, tratar agora, tá, pessoal? Então, veja só, né, o gerencialismo. Então, o modelo gerencial tornou-se a saída para superar os entraves burocráticos, né, e modernizar a gestão. Então, o gerencialismo teve essa função, né, veio com essa forma, né, essa ideia de destravar, né, o modelo, a administração pública, a gestão pública, e modernizar a gestão. E aí, pessoal, eficiência e qualidade na prestação de serviço se tornam palavras de ordem, tá? Então, essas palavrinhas aqui, eficiência e qualidade. Não somente, não, mas ali tem um serviço público de transporte urbano, de limpeza urbana, sim, mas ele é eficiente, ele tem qualidade, né? Então, tudo isso agora passa a ser, né, pontos, né, fulcrais aí importantes, tá, na análise justamente da prestação, né, adequada do serviço público. E não somente nisso, mas também na própria gestão da administração pública. Então, o gerencialismo, ele surge por meio da introdução de técnicas gerenciais características, tá, pessoal, do setor privado, né? Então, essas técnicas gerenciais, sem dúvida, né, vêm do setor privado, representam um avanço, tá? Com certeza, né, no âmbito da administração pública, né? Então, esse modelo se caracteriza justamente pela busca por resultados, né, o gerencialismo, vou falar mais à frente sobre isso, autonomia gerencial, avaliação de desempenho, né, como é ser tratado aqui. Diferente da administração burocrática, o modelo gerencial ele visa o quê? Eficiência, eficácia, como eu falei para vocês, na prestação de serviços, né? Uma ênfase menor em procedimentos formais e uma ênfase maior em metas claras e mensuráveis. Então, esse modelo, o gerencial, ele promove estruturas descentralizadas e incentiva, pessoal, a participação ativa dos cidadãos, né? O cidadão participe da gestão pública. E, além, claro, de permitir parcerias, né, com entidades privadas, terceiro setor, né, com vistas para a execução de atividades não exclusivas de Estado. Inclusive, na minha tese de doutorado, estou trabalhando justamente o que é a participação social, né, do cidadão na gestão da segurança pública. Então, é justamente esse modelo, né, de certa forma, esse gerencialismo
tá? Que estamos trabalhando aqui, né? Então, pessoal, como eu falei, algumas características do gerencialismo, né? Foco nos resultados, terceirização de atividades, especialmente atividades meio, né? Então, imagina uma Defensoria Pública da Vida, tem lá serviço de limpeza, segurança predial, isso tudo é terceirizado, né? Não vai ter manutenção predial, tudo é terceirizado, não precisa ter cargos com concurso para faxineiro, nada disso, né? Isso aí é tudo terceirizado, né? Vamos para focar apenas nas atividades finas, nas atividades de Estado, né? Tem a descentralização das funções e competências, né? Isso é importante. A promoção da participação dos administrados, né? Do cidadão no âmbito da administração pública, que isso aí, sem dúvida, é um grande avanço, né, pessoal? Por parte do gerencialismo, se você for comparar em relação ao modelo burocrático, né? Esse é um ponto também importante. E aí, pessoal, nós temos, né, alguns modelos gerenciais, né, que são importantes a gente trabalhar, tá? Primeiramente, nós temos o gerencialismo puro, né? O gerencialismo puro, pessoal, ele enxerga o cidadão como um contribuinte, tá? Então, ele tem seu foco direcionado à desburocratização e à eficiência, tá? Então, esse é o gerencialismo puro. Já esse modelo aqui, o modelo com o consumerismo, né? O que ele prega? Olha, ele enxerga o cidadão como um consumidor, então ele foca a sua atenção na descentralização, na qualidade, como também, pessoal, na efetividade dos serviços, né? Também, ó, ponto interessante, na competitividade, né, no atendimento à demanda. Então, você vê, tudo isso, né, são visões advindas do setor privado, aqui, né, sendo importadas para o setor público, né? E temos esse modelo aqui, né, que é a orientação para o serviço público, né? Public Service Orientation, né? Então, esse modelo aqui, né, de orientação para o serviço público, pessoal, o que acontece? Ele integra valores, né, ainda mais recentes do setor privado ao setor público, né? Então, combina esses valores com o princípio de direito administrativo. Então, o cidadão que é o principal interessado na administração pública, ele é incentivado a participar dos processos decisórios, né, e a desempenhar atividades de interesse público, na transparência, né, tratamento equânime, são valorizados nesse modelo, tá? Então, esses modelos aí são também, né, importantes, né, para entendimento do gerencialismo, tá, pessoal? Bem, então, acho que nossa aula termina por aqui, né? Trabalhamos dois modelos importantes, né? O modelo da administração burocrática, o modelo de administração gerencial. Espero que vocês tenham compreendidos. Teremos nosso texto base, que vai estar mais completo, né? Com mais informações, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, tá, pessoal? E até a nossa próxima aula.